primeiro ponto, né? Inicialmente, o que que nós vamos precisar? Então, como primeiro ponto lá da etapa, é coleta e análise das informações. Então, o que que a gente pode trabalhar, né? Sistema de gerenciamento de vendas, organização e planejamento. Pegar um sistema de gestão, tá? Poder colocar, né? Trabalhar com sistemas e aí tu já consegue ter dados ali, né? Buscar informações, analisar planilhas, relatórios, outros arquivos do ano, né? Dos meses, dos trimestres, aí dependendo o tipo de planejamento que está sendo trabalhado. Na verdade, todas as anotações, né? Por isso que é tão importante as anotações, né? Ter uma memória do que foi realizado, de como foi realizado, e não só anotações internas de venda, mas anotações talvez do concorrente, do comportamento do concorrente, do comportamento do cliente, né? Como que que esse cliente se comporta a partir de indicações do planejamento de marketing, que vai nos dar qual o nosso público-alvo, né? Verificar como que esse nosso público-alvo caminhou, né, ao longo do ano anterior, como que foi a decisão de compra dele, quais os fatores que influenciaram, enfim, quanto mais informações nós tivermos dos nossos clientes, também, né, mais o nosso diamante do Porter, né, de tu fazer uma análise do concorrente, certo? Tu vai sair na frente, isso vai gerar vantagem competitiva. Então, também, né, identificar o comportamento do concorrente, identificar o comportamento do cliente com a decisão de compra do concorrente. Claro que tudo isso a gente sabe que exige tempo, exige pessoal. Nós estamos falando aqui de um cenário ideal, né? Uma situação ideal, eu tenho que passar para vocês isso. Então depende, às vezes, né, tem uma equipe de vendas, ou às vezes a pessoa tira aí um tempo para fazer o planejamento, então aproveita para pesquisar, né? E daí, o que eu vou trabalhar? Pesquisa, né? Trabalha as anotações que foram feitas. E se não tiver anotações, comece a anotar o quanto antes, tá? Então, esse é o primeiro passo, coleta e análise das informações. Então, importante é saber dados como quanto que foi vendido, quais os produtos e serviços mais vendidos, o cliente conquistados, os clientes que foram retidos, clientes perdidos, clientes mais rentáveis, produtos e serviços mais rentáveis, períodos de sazonalidade, né? Qual foi a época do ano que foi mais vendido, menos vendido? Quanto a sua empresa gasta para se manter, né? Esse é o ponto de equilíbrio, tá? Né? Quanto que ela precisa, quanto que ela gasta para aí a partir daquele tanto ali começa a lucrar, tá? Isso são dados internos, né? Agora, dados externos. O crescimento previsto da economia, juros, a taxa de câmbio, se isso interferir, geralmente interfere de alguma maneira, crises, eventos que possam influenciar a sua venda. A análise do concorrente, né? Como eu falei ali, a pirâmide de Porter, né? A construção de cenários com previsão de vendas, como eu também já apresentei para vocês ali a questão dos cenários. Então, há várias formas de definir essas metas. Uma delas é com a previsão de vendas determinadas, precisa definir os objetivos de venda para cada produto ou serviço. Faça isso ao longo do ano, dividindo por metas mensais, ou trimestrais, ou semestrais. Depois atribua as metas de cada vendedor, conforme o seu desempenho, área de atuação e estilo de venda. Tá? Então aqui a gente já está trabalhando as metas, né? Que é o segundo ponto. Então, definição, previsão, objetivos de metas de venda. Então, a partir das informações colhidas, tá? Da etapa 1, nós vamos determinar os objetivos e as metas de vendas e programar essas atividades. Então, lembrando, né? O que é o planejamento? A gente vai definir a missão, formular os objetivos, definir planos para alcançar esses objetivos e programar as atividades. Então, é isso que agora entra muito interessante, né, no ponto 2, tá? Então, nós vamos, só para a gente voltar aqui.
Então, as metas, a gente tem que sempre lembrar de que essas metas precisam ser criadas em conjunto com a equipe de vendas, né? Não é porque você é o gerente que você vai lá criar a meta, não, eu vi que a economia ela vai estar completamente estável e o plano de marketing que veio para vender esse tal produto foi assim, então agora vamos colocar a meta. Não, na verdade o interessante é chamar toda a equipe, né, toda a equipe de vendas e mostrar esses dados, fazer uma análise de cenário em conjunto, né, trabalhar muitas ideias, né, um brainstorming, e aproveitar a experiência que cada vendedor tem para pensar em metas. Nós vimos já na aula passada que às vezes a loucura por meta acaba que o vendedor faz uma venda muito de curto prazo, né? Uma venda muito superficial. Na verdade, uma única experiência de venda pode ser, que depois o cliente não volta mais porque ele se arrepende. E aí o vendedor só estava pensando na venda para ele atingir a meta. Então tem que tomar muito cuidado, né? A meta não quer dizer somente um valor X lá no final do mês, né? Ou um volume X no final do mês, né? A meta ela pode ser espaçada ou ela pode, né, uma meta de conquistar X clientes, enfim, tem várias formas de trabalhar a meta, tá? E o terceiro ponto, alocação de recursos, né? Então, tá, vocês pensam, nós analisamos o cenário, a partir disso nós criamos as metas de venda, né, os nossos objetivos de venda, e aí é necessário recurso, né? Com certeza, tá? Para a gente poder implementar esse planejamento. Que tipo de recurso? Precisa treinar pessoal? Precisa ter material de venda, como folder, papelaria, apresentações? A equipe precisa de equipamentos, celulares, tablets, computadores? Precisa trabalhar alguma campanha de marketing específica para algum ponto? A equipe de vendas vai precisar de carro, de combustível, né, para viajar, para visitar cliente, passagem aérea? Contratar algum novo funcionário para fazer alguma atividade a partir dessas metas que foram estabelecidas? Vai precisar de algum espaço físico, até para trabalhar treinamento, ou algum espaço físico para fazer algum outro tipo de venda, um quiosque para lançar um produto, um espaço em algum evento, um stand, enfim, um suporte diferente de TI, né? Vai precisar trabalhar com rede social, vai ter algum site diferente, alguma forma de comunicação, ou até mesmo internamente, né? Vai trabalhar alguma intranet, algo sobre compartilhamento de informações entre a equipe, e isso pode precisar de uma estrutura de TI. Então, para realmente consolidar e executar essas ações, essas metas, né, nós precisamos também identificar quais recursos e se isso é viável, né? Qual é a viabilidade? Não adianta, né, a gente sonhar com uma meta gigantesca que precisa ter toda uma estrutura que é inviável para a empresa, né? Então aí a pessoa só fica sonhando e aí vai ficar só no mundo das ideias e não vai conseguir executar e fala que o planejamento é furado. Mas é porque, na verdade, ele não foi construído de maneira realista, né? Quarto ponto, a implementação desse plano de vendas. Então, com esse plano, com essas 3 etapas feitas, compartilhar com a equipe as informações, que isso já deve ter sido feito lá no começo, mas, novamente, alinhar todos os objetivos e metas, ouvir as sugestões e os feedbacks de maneira aberta, tá? Sempre para mudar, né? Pensar sempre que as metas individuais elas devem ser tratadas em particular. Então, não vai expor a meta de algum vendedor, né? Algum objetivo individual. Isso depende do perfil muito, né, de cada vendedor. Então, a implementação ela deve ser primeiro apresentada, né, formalizada, consolidada, aprovada entre todos que vão trabalhar.
todos devem acreditar naquele planejamento, tá? E não só ficar ouvindo meio de cara amarrada, achar que aquilo ali é uma viagem, né? Achar que poderia ter sido feita de alguma outra maneira. Então, o gestor, né, quem vai apresentar o planejamento, a pessoa responsável por apresentar esse planejamento, ele deve sempre apresentar de maneira aberta, ouvindo, né, as sugestões, as críticas e também permitindo sempre novas ideias e incluir novos objetivos, né? E aí sim trabalhar a viabilidade dessas novas ideias, tá? E por último, o controle e o acompanhamento. Então, com o plano em andamento, a gente não pode deixar de acompanhar os resultados mês a mês, etapa em etapas, né? E passar esses feedbacks para a equipe, corrigindo rumos e pensar em novas ações, se for necessário, tá? Um bom planejamento, ele só funciona se ele for corretamente executado e ajustado. O planejamento, ele está no papel. A partir do momento que ele for para a rua, né, que a gente colocar ele em ação, pode ser que ele precise de algum ajuste, e isso não tem problema algum. O importante é estar em comunicação constante com as pessoas que estão atuando, né, a partir desse planejamento, e que ela pode passar esse feedback, né, as formas que podem ser ajustadas, sentar, organizar. Vocês não esqueçam que 70% em média do tempo de um vendedor, né, de um profissional de vendas, ele não é realizado em frente ao cliente, e sim para planejar, para estudar, para conhecer, para pesquisar, tá? Então, tem que ter tempo para sentar e ajustar o planejamento, né? Criar o planejamento. Às vezes, esquece de chamar o profissional de vendas para ouvi-lo, né? Mas na verdade a gente sabe que quem trabalha com vendas tem sempre muitos eventos, muitos congressos, muitas reuniões, né? Muitos encontros de vendas que as empresas fazem para apresentar os produtos, para conhecer, né, os produtos, para poder vender mais, e assim também tem épocas de planejamento, e aí deve ser utilizado esse tempo para realmente planejar.